Eles acordavam todo dia sem esperança. Olhavam ao redor e viam apenas poeira, tendas rasgadas e rostos cansados. Não tinha emprego fixo. Não tinha casa própria. Não tinha conta bancária. Não tinha nada garantido para o dia seguinte. A única certeza que tinham era de que amanhã seria igual a hoje. Caminhar, acampar, sobreviver, repetir. Esse povo carregava nas costas o peso de uma história que não pediu para viver. Os avós deles foram escravos, chicoteados, humilhados, quebrados. Trabalharam a vida inteira construindo monumentos para a glória de reis que os odiavam. Viram seus filhos sendo jogados vivos no rio. Morreram sem dignidade, sem nome, sem futuro. Os pais deles conseguiram sair da escravidão, mas não conseguiram entrar na promessa. Passaram 40 anos vagando num deserto, vendo milagres, mas duvidando, ouvindo Deus, mas reclamando, tendo maná todo dia, mas querendo voltar para o Egito. E morreram. Todos, no meio do nada, enterrados na areia, sem ver a terra que Deus jurou dar. E agora essa geração, os filhos, os netos dos escravos, os sobreviventes do deserto, esses têm que carregar o legado do fracasso e transformar em vitória. Imagina a pressão. Imagina acordar todo dia sabendo que seu avô morreu escravo, seu pai morreu no deserto, e agora você tem que provar que Deus não desistiu da família. Mas como? Com o quê? Esse povo não tinha exército profissional, não tinha armas de guerra, não tinha estratégia militar, tinha apenas fé. E olha que fé frágil, vacilante, cheia de dúvida, porque quantas vezes Deus já teve que salvar esse povo da própria incredulidade. Eles estavam cansados, cansados de promessas que demoravam, cansados de esperar, cansados de acreditar, cansados de serem o povo escolhido que nunca parecia escolhido para nada além de sofrimento. E aí, eles chegam na fronteira. Finalmente. Depois de tanto tempo, a terra prometida está ali, mas entre eles e a promessa tem uma cidade. E não é qualquer cidade, é a mais forte, a mais preparada, a mais impossível. Do alto das muralhas, os soldados olhavam para baixo e viam exatamente o que esse povo era. Refugiados, nômades, gente sem pátria, sem poder, sem chance. E eles riam, riam alto, gritavam insultos, zombavam. Vocês acham mesmo que vão conquistar essa cidade? Olha para vocês. Vocês não têm nada. Vocês não são nada. Voltem para o deserto. Voltem para a miséria de onde vieram. E cada risada era uma facada na dignidade desse povo. Cada zombaria confirmava o que eles já temiam. A gente não vai conseguir. A promessa é grande demais. O inimigo é forte demais. A gente é fraco demais. Talvez Deus tenha se enganado. Talvez a gente não seja o povo certo. Talvez seja melhor desistir agora antes da humilhação de tentar e falhar na frente de todo mundo. Mas então Deus fala. E a ordem que ele dá não faz sentido nenhum. Nenhum. Zero. Você não vai atacar. Você não vai usar arite. Você não vai escalar. Você não vai fazer cerco. Você vai andar. Isso mesmo. Andar. Dar uma volta ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias, em silêncio absoluto, sem gritar, sem falar, sem ameaçar. Só andar. E no 7º dia, 7 voltas. Aí sim vocês gritam. E as muralhas vão cair. Imagina a reação. Imagina você sendo líder desse povo, herdando o lugar de Moisés, o maior líder da história, e Deus te dá uma estratégia militar que parece piada. Andar em círculos, em silêncio. Esse é o plano divino. E você tem que olhar nos olhos desse povo quebrado, desse povo duvidoso, desse povo cansado e dizer: confiem em mim. Deus falou, nós vamos obedecer. Mesmo sem entender, mesmo parecendo loucura, mesmo sabendo que lá em cima nas muralhas tem gente esperando para rir ainda mais da nossa cara. Essa é a marcha de Jericó. E antes de ser uma história de vitória, foi uma história de humilhação. Antes de ser milagre, foi obediência absurda. Antes de ser testemunho, foi vergonha pública. E nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu. Como esse povo resistiu 6 dias de zombaria. Como eles escolheram obedecer quando tudo gritava para desistir.
e como Deus transformou a maior humilhação deles no maior milagre. Porque talvez você esteja vivendo sua Jericó agora. Talvez você seja esse povo cansado, duvidoso, quebrado, olhando para muralhas que não caem. Talvez Deus esteja te pedindo para fazer algo que não faz sentido nenhum. Continuar orando quando parece que Ele não ouve. Continuar investindo num casamento que parece morto. Continuar acreditando numa promessa que já atrasou anos. E todo mundo ao seu redor está rindo, duvidando, esperando você fracassar. Fica comigo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga seu sofrimento. Essa é a história de Jericó. A marcha que começou em silêncio e terminou em milagre. Josué acabou de assumir a liderança mais impossível da história. Moisés morreu. O homem que abriu o Mar Vermelho, que subiu no Sinai, que falava com Deus face a face, esse homem se foi. E agora Josué, o auxiliar, o segundo comandante, tem que liderar sozinho. Imagina a pressão. Imagina o peso. Todo mundo comparando você com seu antecessor. Todo mundo lembrando dos milagres que aconteceram sob a liderança do outro. Todo mundo duvidando se você tem o que é preciso para estar nessa posição. E a primeira missão? Conquistar Jericó. A cidade portão de Canaã. Se Israel não tomar Jericó, a conquista acaba antes de começar. Todo mundo sabe disso. Os reis cananeus sabem. Os espias que Josué mandou sabem. O próprio povo sabe. Essa não é apenas mais uma batalha. É o teste definitivo. É a prova de que Deus ainda está com eles. De que a promessa ainda vale. De que eles realmente são o povo escolhido e não apenas refugiados sortudos que escaparam do Egito por acaso. Jericó estava pronta. Josué capítulo 6, versículo 1, diz uma coisa assustadora. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Eles não estavam com medo de Israel. Eles estavam entrincheirados, esperando, confiantes, preparados. As muralhas de Jericó eram lendárias. Arqueólogos confirmam. Muralha dupla, a externa com até 6 metros de espessura, a interna ainda mais grossa. Entre as duas muralhas, um espaço onde ficavam casas, incluindo a casa de Raabe. Em cima dessas muralhas, soldados patrulhavam dia e noite. Torres de vigia, arqueiros posicionados, armas de cerco prontas para responder qualquer ataque. E dentro da cidade, comida estocada, água garantida. Eles podiam ficar meses sem sair. Israel, por outro lado, era um povo de tendas, acampamento provisório. Nenhuma máquina de guerra, nenhuma experiência em conquistar cidades fortificadas. Militarmente falando, era impossível. Qualquer general com um mínimo de treinamento olharia para a situação e diria: recuem. Não tem como. Precisamos de mais recursos, mais tempo, mais gente, mais tecnologia. Mas Deus não pensa como general humano. E a estratégia que ele dá a Josué desafia toda a lógica militar conhecida. Josué capítulo 6, versículos 3 a 5. Vós todos, homens de guerra, rodeareis a cidade, contornando-a uma vez. Assim, fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando se tocar longamente a trombeta de carneiro, ouvindo vós o seu clamor, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá, cada um em frente de si. Lê isso de novo. Devagar. A ordem é: andem, uma volta por dia, 6 dias seguidos, em silêncio. Sacerdotes na frente com a arca da aliança, 7 sacerdotes tocando trombetas de chifre de carneiro, e o restante do povo, os guerreiros, os homens de guerra, marchando atrás, sem falar, sem gritar, sem ameaçar, apenas andando, como se fosse uma procissão religiosa, não uma operação militar. No 7º dia, 7 voltas. E só então, quando a trombeta tocar prolongadamente, aí sim o povo grita, e as muralhas caem. Imagina Josué recebendo essa ordem. Ele acabou de ter um encontro sobrenatural com o príncipe do exército do Senhor em Josué capítulo 5. Ele está espiritualmente preparado. Ele sabe que Deus está no controle.
Mas ainda assim comunicar isso para o povo? Explicar que a estratégia divina é marchar em silêncio? Como você convence guerreiros cansados, duvidosos, traumatizados por 40 anos de deserto, de que andar em círculos vai derrubar muralhas de 6 metros de espessura? Mas Josué obedece, e o povo obedece. Primeiro dia. Eles acordam de madrugada, se organizam, sacerdotes na frente levando a arca, 7 sacerdotes com trombetas de chifre de carneiro, guerreiros atrás. E eles começam a marchar, ao redor de Jericó, uma volta completa, em absoluto silêncio. Só o som das trombetas, só o som dos pés marchando. Enquanto isso, lá em cima nas muralhas, os soldados de Jericó assistem. E no começo, eles ficam tensos. Será que é ataque? Será que é armadilha? Mas não. É só gente andando. Sem gritar, sem ameaçar, sem fazer nada. Apenas dando uma volta e voltando para o acampamento. E aí começa a risada. Olha só, os israelitas estão com medo de atacar. Estão fazendo procissão. Acham que os deuses deles vão lutar por eles. Que patético! Voltem para o deserto, escravos. Vocês não têm chance aqui. E o povo de Israel ouve tudo isso. Cada palavra, cada risada, cada zombaria. E não podem responder. Porque a ordem de Deus foi clara. Silêncio absoluto. Josué capítulo 6, versículo 10. Josué tinha dado ordem ao povo dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Imagina o autocontrole necessário. Imagina estar sendo humilhado publicamente e não poder reagir. Não poder gritar de volta. Não poder defender sua honra. Só engolir a vergonha e continuar obedecendo. Segundo dia. A mesma coisa. Levantam cedo. Marcham. Uma volta. Silêncio. Zombaria. Voltam para o acampamento. Terceiro dia. Quarto dia. Quinto dia. A cada dia, a humilhação aumenta. Porque agora os soldados de Jericó já não estão apenas rindo. Estão confiantes. Estão certos de que Israel não tem plano nenhum. Estão certos de que isso é desespero religioso. Estão certos de que em breve esse povo desorganizado vai desistir e ir embora. E dentro do acampamento de Israel, começam os sussurros. Será que Josué ouviu Deus direito? Será que isso faz algum sentido? Moisés nunca fez uma coisa dessas. Moisés atacava. Moisés tinha estratégia. Moisés via resultados. E nós? Estamos sendo ridicularizados há 5 dias seguidos. Até quando vamos aguentar essa humilhação? Sexto dia. O dia mais crítico. Porque 6 dias de obediência sem resultado visível é suficiente para a maioria das pessoas desistir. 6 dias ouvindo que você é idiota, que você está perdendo tempo, que Deus não está fazendo nada. E a tentação é real. Será que não é melhor tentar outra coisa? Será que não deveríamos atacar de verdade? Será que Deus realmente vai cumprir o que prometeu? Mas eles marcham. Mesmo duvidando, eles marcham. Mesmo com medo, eles marcham. Mesmo sendo ridicularizados, eles marcham. Porque fé verdadeira não é ausência de dúvida. Fé verdadeira é obedecer apesar da dúvida. E então chega o 7º dia. E algo muda. A Bíblia diz em Josué capítulo 6, versículo 15. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. Madrugaram. Antes do sol nascer, eles já estavam de pé. Já estavam organizados. Já estavam prontos. Porque esse dia era diferente. Esse era o dia que Deus tinha marcado. Esse era o dia da virada. Mas eles não sabem disso ainda. Tudo o que eles sabem é que hoje, em vez de uma volta, são 7. E isso significa caminhar por horas. Sob o sol escaldante, com as pernas cansadas de 6 dias de marcha, com a garganta seca, com o corpo exausto, com a alma ferida de tanta humilhação acumulada. Primeira volta. Os soldados de Jericó acordam e veem os israelitas marchando de novo. E eles gargalham. Ah, hoje vocês vão dar 2 voltas? 3? Vocês ainda não entenderam que não vai funcionar? Vocês são patéticos. Segunda volta. O sol começa a subir. O calor aumenta.
E lá em cima nas muralhas, os soldados começam a perceber. Eles não pararam. Eles estão dando outra volta, e outra, terceira volta, quarta volta, quinta volta. E agora algo muda. As risadas começam a diminuir. Porque tem algo perturbador acontecendo. Esse povo está andando em silêncio há 6 dias. E hoje eles estão andando muito mais. E o silêncio, que antes parecia fraqueza, agora começa a parecer ameaça. Porque quando alguém não reage à sua provocação, 2 coisas podem estar acontecendo. Ou a pessoa é covarde demais para reagir, ou a pessoa está tão certa do que vai acontecer que não precisa desperdiçar energia com você. E pela primeira vez em 6 dias, os soldados de Jericó começam a sentir um frio na espinha. 6ª volta. O sol está alto, o calor é insuportável, mas o povo de Israel não para. Não desiste, não reclama, só marcha. E o silêncio é ensurdecedor. Só o som das trombetas. Só o som de milhares de pés batendo no chão em uníssono. E dentro daquelas muralhas que pareciam impenetráveis, pela primeira vez, o medo entra. 7ª volta. Eles completam o círculo pela 7ª vez. E então Josué grita. Versículo 16. Havendo os sacerdotes tocado as trombetas pela 7ª vez, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E o som que sai daquele povo não é grito de guerra, não é grito ensaiado, não é grito estratégico. É grito de libertação. É 40 anos de deserto explodindo em um só momento. É 400 anos de escravidão sendo vomitados para fora. É 6 dias de humilhação silenciosa finalmente encontrando voz. É todo o sofrimento, toda a dor, toda a vergonha, toda a dúvida, toda a espera. Tudo isso condensado em um único grito coletivo que rasga o céu. E as muralhas que pareciam eternas, que pareciam inabaláveis, que pareciam impossíveis de derrubar, essas muralhas começam a tremer. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruiu o muro. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Ruiu o muro. Não desmoronou aos poucos, não rachou devagar. Ruiu, caiu, desabou. 6 metros de pedra sólida viraram entulho em questão de segundos. E o povo que há 6 dias estava sendo ridicularizado, humilhado, zombado, agora entra na cidade, cada um em frente de si. Não precisaram escalar. Não precisaram arrombar portão. Não precisaram usar arite. O próprio Deus abriu o caminho. E Jericó, a cidade invencível, a cidade fortificada, a cidade que ria deles lá de cima, essa cidade foi conquistada em um dia. Não foi estratégia militar. Não foi superioridade numérica. Não foi tecnologia de guerra. Foi obediência. Foi perseverança. Foi fé que continuou marchando quando tudo gritava para desistir. Foi um povo que escolheu confiar em Deus mais do que confiar no que os olhos viam. Porque veja bem, nos 6 primeiros dias, nada mudou visivelmente. As muralhas continuavam de pé, os soldados continuavam rindo. A situação continuava impossível. Mas Deus estava trabalhando. Nos bastidores, no invisível, no espiritual, preparando o milagre. E no 7º dia, quando o tempo de Deus chegou, o impossível aconteceu. E aqui está a verdade que a maioria das pessoas perde. O milagre não aconteceu no 1º dia. Não aconteceu no 2º. Não aconteceu no 3º. Aconteceu no 7º. Depois de 6 dias de obediência aparentemente inútil. Depois de 6 dias de humilhação pública. Depois de 6 dias fazendo algo que não fazia sentido nenhum. E se o povo de Israel tivesse desistido no 6º dia? E se eles tivessem dito no 5º dia, isso não está funcionando, vamos tentar outra coisa? E se eles tivessem parado no 4º dia porque a zombaria estava insuportável? Eles teriam perdido o milagre, não porque Deus não era capaz, mas porque eles teriam desistido um dia antes da vitória. Quantas pessoas hoje estão no 6º dia da sua Jericó? Quantas pessoas estão a um passo do milagre, mas vão desistir porque a humilhação está pesada demais?
Quantas pessoas vão parar de marchar exatamente no dia anterior ao dia em que Deus planejou agir? O que derrubou as muralhas de Jericó não foi o grito. O grito foi apenas o gatilho. O que derrubou Jericó foi a obediência acumulada de 6 dias de silêncio. Foi a fidelidade repetida. Foi a perseverança dolorosa. Foi a escolha diária de confiar em Deus, mesmo quando nada fazia sentido. Deus poderia ter derrubado as muralhas no primeiro dia. Ele é Deus. Ele não precisa de 6 dias de preparação. Mas o povo precisava. O povo precisava aprender que obedecer a Deus às vezes significa parecer idiota por um tempo. Significa ser humilhado publicamente. Significa fazer algo que ninguém entende. E ainda assim, continuar. Porque fé que só obedece quando entende não é fé. É apenas lógica disfarçada de espiritualidade. Fé verdadeira é obedecer no escuro. É marchar quando não faz sentido. É continuar quando todo mundo duvida. É gritar no 7º dia porque você marchou em silêncio nos 6 primeiros. E agora eu preciso trazer isso para sua vida. Porque essa história não é apenas sobre um povo antigo conquistando uma cidade antiga. Essa história é sobre você. Sobre o que você está enfrentando agora. Sobre as muralhas que estão na sua frente e se recusam a cair. Talvez sua Jericó seja um casamento que está desmoronando. Você já tentou tudo. Já foi para terapia de casal. Já leu os livros. Já orou. Já jejuou. Já pediu conselho. E nada muda. Seu cônjuge continua distante. A comunicação continua quebrada. A intimidade continua morta. E todo dia você acorda e tem que escolher. Continuo marchando ou desisto de vez? E tem gente assistindo. Sua família vê. Seus amigos comentam. E alguns já sussurram. Larga logo. Você merece ser feliz. Não adianta insistir num casamento morto. E a cada dia que passa sem mudança visível, a tentação de desistir fica mais forte. Mas e se você está no 6º dia? E se amanhã, no 7º dia, Deus planejou fazer o que parecia impossível? E se você desistir hoje e perder o milagre de amanhã? Talvez sua Jericó seja uma doença, uma dor crônica, uma limitação no corpo que simplesmente não sara. Você já foi em médico, já tomou remédio, já fez exame, já tentou tratamento alternativo, e você já pediu para Deus curar. Não uma vez, não 10 vezes, centenas de vezes. E a doença continua, a dor continua, a limitação continua. E você está cansado, cansado de orar a mesma oração, cansado de acreditar numa cura que não vem, cansado de ver todo mundo sendo curado menos você. E aquela voz sussurra: Deus te esqueceu. Você não tem fé suficiente. Se você fosse mais santo, Ele te curaria. E cada dia que você acorda com a mesma dor é outro dia de humilhação silenciosa. Porque ninguém vê o quanto você está sangrando por dentro. Mas e se o propósito de Deus para você não for tirar a dor no primeiro dia, mas ensinar você a confiar nele enquanto a dor ainda existe? E se, como Paulo com o espinho na carne, a resposta de Deus for: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza? Talvez sua Jericó seja financeira. Dívidas que não diminuem. Desemprego que se arrasta. Conta que não fecha. Você trabalha. Você se esforça. Você faz tudo certo. E continua quebrado. Continua devendo. Continua dependendo de favores, de empréstimos, de ajuda dos outros. E a vergonha é real, porque tem gente que prospera fazendo errado e você está na miséria fazendo certo. E aquela voz acusa: você é um fracasso. Deus não se importa com você. Se Ele te amasse, você não estaria nessa situação. Mas e se Deus está te ensinando algo no deserto financeiro que você nunca aprenderia na abundância? E se Ele está quebrando em você a idolatria do dinheiro, a dependência de segurança material, a ilusão de que você controla sua vida? E se o milagre financeiro está vindo, mas você precisa primeiro aprender a confiar em Deus quando a conta está vazia? Talvez sua Jericó seja um filho que se desviou, um filho viciado, um filho rebelde, um filho que virou as costas para tudo o que você ensinou. Você orou por esse filho desde que ele estava no ventre. Você criou ele na igreja. Você deu o melhor que podia. E hoje ele está longe.
perdido, destruindo a própria vida. E você não consegue alcançar, não consegue trazer de volta. Só consegue assistir de longe, impotente, enquanto ele afunda. E todo dia é uma marcha silenciosa de dor. Todo dia você acorda e continua orando mesmo sem ver resposta. Todo dia você continua acreditando mesmo quando tudo indica que ele nunca vai voltar. E a culpa come você por dentro. Onde eu errei? O que eu fiz de errado? Por que Deus não traz meu filho de volta? Mas e se Deus está trabalhando na vida desse filho de formas que você não consegue ver? E se a conversão dele está sendo preparada nos bastidores? E se você está no 6º dia de uma jornada que vai terminar em restauração no 7º? Ou talvez sua Jericó seja interna. Depressão que não passa. Ansiedade que te paralisa. Trauma que te assombra. Vazio que nada preenche. Você já tentou terapia, já tomou medicação, já buscou libertação, já fez de tudo. E a escuridão continua. O peso continua. A dor continua. E você está exausto de tentar. Exausto de fingir que está bem. Exausto de acordar todo dia e ter que lutar só para continuar vivo. E ninguém entende. Porque sua batalha é invisível. Sua dor não tem nome. Seu sofrimento não aparece em exame. E você se sente sozinho. Abandonado. Esquecido por Deus e pelos homens. Mas deixa eu te dizer algo. O fato de você ainda estar aqui, ainda estar vivo, ainda estar tentando, isso já é milagre. O fato de você não ter desistido ainda, o fato de você ainda estar marchando mesmo em silêncio, mesmo sem força, mesmo sem esperança visível, isso já é vitória. Porque tem dias que continuar respirando é a maior prova de fé que você pode dar. Você está no 6º dia. Eu sei que está cansado. Eu sei que dói. Eu sei que você quer desistir. Eu sei que a humilhação pesa. Eu sei que a zombaria machuca. Eu sei que você já orou demais, já jejuou demais, já chorou demais. Eu sei que você olha ao redor e vê todo mundo recebendo milagre menos você. Eu sei que parece que Deus se esqueceu do seu nome. Mas não desiste no 6º dia. Não para de marchar agora. Não abandona a promessa a um passo do cumprimento. Porque as muralhas que você está olhando agora, essas muralhas que parecem eternas, inabaláveis, impossíveis, elas vão cair. Não no tempo que você planejou. Não da forma que você imaginou. Mas vão cair. Porque o mesmo Deus que derrubou Jericó ainda está vivo. Ainda está no trono. Ainda está vendo você. Ainda está trabalhando. E no 7º dia, quando o tempo dele chegar, você vai gritar. Não um grito de desespero, mas um grito de vitória. Um grito de libertação. Um grito que vai fazer as muralhas da sua vida desmoronarem. Então continua marchando, mesmo em silêncio, mesmo sem entender, mesmo sendo ridicularizado, mesmo parecendo que não está funcionando. Continua, porque o milagre não vem para quem desiste cedo. O milagre vem para quem obedece até o fim. Essa é a marcha de Jericó. A marcha que começou em silêncio e terminou em milagre. A marcha que parecia fracasso, mas era preparação. A marcha que doeu, que sangrou, que humilhou, mas que no final revelou a glória de Deus de uma forma que nenhuma vitória fácil jamais revelaria. E eu preciso que você entenda uma coisa. O povo de Israel não conquistou Jericó porque era forte. Eles conquistaram porque obedeceram. Não conquistaram porque tinham estratégia militar superior. Conquistaram porque confiaram em Deus quando nada fazia sentido. Não conquistaram porque mereciam. Conquistaram porque Deus é fiel às suas promessas mesmo quando o povo é fraco, duvidoso e quebrado. E a mesma coisa vale para você. Você não vai vencer sua Jericó porque você é forte o suficiente. Você vai vencer porque Deus é forte em você. Você não vai derrubar as muralhas da sua vida porque você tem fé gigante. Você vai derrubar porque você escolheu dar o próximo passo mesmo com fé do tamanho de um grão de mostarda. Você não vai receber o milagre porque você merece. Você vai receber porque Deus é fiel e Ele não desiste dos filhos dele. Então, se você está assistindo isso agora e está no 6º dia, deixa eu te dizer, não desiste. Não para de marchar. Não abandona a promessa. Não entrega os pontos. Não acredita na mentira de que Deus te esqueceu, porque você não sabe se amanhã é o 7º dia.
Você não sabe se o próximo passo é o passo do milagre. Você não sabe se a próxima oração é a oração que vai mover o céu. Você não sabe se a próxima vez que você escolher obedecer é a vez que vai fazer as muralhas caírem. E mesmo que não seja amanhã, mesmo que demore mais um pouco, mesmo que você tenha que marchar mais alguns dias, continua. Porque cada dia de obediência conta. Cada dia de fidelidade importa. Cada dia que você escolhe confiar em Deus mesmo sem ver resultado visível, você está construindo algo eterno. E quando finalmente o milagre vier, quando finalmente as muralhas caírem, quando finalmente você vir a promessa se cumprindo, você vai olhar para trás e entender: os dias de silêncio não foram dias perdidos. Foram dias de preparação. Os dias de humilhação não foram dias de abandono. Foram dias de purificação. Os dias de espera não foram dias vazios. Foram dias onde Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando algo muito maior do que você conseguia imaginar. Jericó caiu, e a sua Jericó também vai cair. Não porque você é especial, mas porque o Deus que você serve é especialista em fazer o impossível. Ele abre mar. Ele derruba muralha. Ele ressuscita morto. Ele cura incurável. Ele restaura irrecuperável. Ele perdoa imperdoável. E ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Se esse vídeo falou com você, se essa história tocou no lugar da sua dor, eu quero que você faça uma coisa. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Tem alguém na sua vida que está no 6º dia e prestes a desistir. Tem alguém marchando em silêncio, carregando uma dor que ninguém vê, lutando uma batalha que ninguém entende. Manda esse vídeo para essa pessoa, porque pode ser que essa palavra seja exatamente o que ela precisa para não desistir hoje. E se você quer continuar ouvindo histórias bíblicas que transformam, histórias que te ensinam a ver a mão de Deus no meio do sofrimento, histórias que te dão esperança quando tudo parece perdido, inscreve-se no canal agora. Ativa o sininho. Porque toda semana eu vou trazer para você mais uma história de como Deus usou gente quebrada, improvável, humilhada, e transformou em testemunho de glória. Porque esse é o Deus que nós servimos. Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ele não usa os fortes. Ele aperfeiçoa o poder dele na fraqueza. Ele não procura os perfeitos. Ele transforma os quebrados em troféus da graça dele. E se você está quebrado agora, se você está no chão, se você está sem forças, se você está sendo humilhado, se você está marchando em silêncio há dias, há meses, há anos, querendo desistir, mas ainda tentando, deixa eu te dizer, você está no lugar certo. Porque é exatamente com gente assim que Deus faz os maiores milagres. Continua marchando. O 7º dia está chegando. As muralhas vão cair. E a história que você está vivendo agora, essa história de dor, de espera, de silêncio, de humilhação, ela vai se transformar em testemunho. E quando as pessoas perguntarem, como você conseguiu? Você vai dizer, eu não consegui. Eu só obedeci. E Deus fez o resto. Essa é a marcha de Jericó. E essa pode ser a sua história também. Deus abençoe você. E não desiste. Não para. Não desiste. O milagre está vindo.